Vamos entrar no assunto polêmico. Uhum. Aqui a gente já trouxe alguns casos aqui. Inclusive... triste, né? Histórias e tal. Você já ouviu falar do termo honradinha? Como? Honradinha. Não. Não, digamos que aquela mulher vai muito à igreja, meio assim, é difícil você olhar pra ela e você falar assim, putz, essa pessoa faz coisa por debaixo dos panos. Eu conheço trai o marido. as mulheres, eu não conheço o termo, mas Não. as mulheres Mulheres eu conheço assim. aos milhões. Conhece os milhões? Isso, pelo amor de Deus, porque tá cheio. Faz coisa Quase, escondida. usando agora a expressão que você me deu, Aham. tá só quase, a maioria é de honradinhas. É que tem as verdadeiras e tem as falsas. Mas essas aí, né? as verdadeiras, infelizmente, são grupos minoritários. Como são minoritários quase todos os grupos legais, bons, como Jesus disse, a porta é estreita e o caminho é estreito, e são poucos os que acertam com ele. A maioria é manada. Em qualquer que seja a perspectiva da humanidade, a maioria é manada de manipulação. E quando se trata de igreja, então a hipocrisia, a promiscuidade, a traição, o adultério, aí você está falando com um cara que viveu dentro do intestino grosso dessa comunidade, que fui assediado por mulher de pastor que não acaba mais. Meu Deus. De gente que chegava na porta do meu hotel, deixava cair a roupa peladinha, deixa eu entrar para te dar, reverendo, pelo amor de Deus. Eu passei décadas vendo as honradinhas e atendendo o marido das honradinhas, as honradinhas que se diziam arrependidas, e no meio da conversa elas diziam, eu estou arrependida, mas nem tanto. Sempre tive uma vontade enorme de conhecer o Senhor, assim, totalmente sem nada. Então, você está falando com um homem que não aprendeu nada do que estou dizendo aqui em livros como A História do Liberalismo do Brasil, o livro da literatura. Li muito, mas o que eu estou te dizendo aqui tem a ver com palpabilidades, concreções, experiências, com sensorialidade, com uma existencialidade do meu cotidiano. No seu cotidiano... Já houve muitas honradinhas. Muitas honradinhas. O cara chega, descobre uma traição. Chega lá, pastor, me ajuda, o que eu faço? Minha mulher tá me traindo, às vezes é com o irmão da igreja, às vezes é com o cara do trabalho, às vezes é o personal, a gente não sabe. Mas tem algum motivo ali que ele descobriu que a mulher tá traindo, que ela não é aquela mulher confiável. Que tipo de conselho você daria pra esse cara? Cara, se você abrir aqui no caiofab.com.br, no meu portal, tem milhares de... Eu não estou sendo hiperbólico. Não é exagero esse número. Milhares de conselhos meus. É só entrar aqui, caiofab.com.br, textos. Escrever lá. Qualquer coisa que você queira. Meu marido quer sexo anal, eu não sei se dou. Meu marido quer fazer um trisal comigo. Eu fui levada para um swing. Meu marido e mais 3 pastores e as esposas estamos fazendo suruba. Porra, mas aí tem coisa que é muito descarado, né? Pois é, então, eu só estou te falando das descaradas, imagina daquelas que são mais humanamente discretas. Tem para todo lado. Não, mas você chegou a receber o pessoal se eu cheguei a receber, falando não. Que faz suruba? Se eu cheguei a receber... Swing de pastor, que história é essa? Cara, desculpa, você tá totalmente alienado desse negócio. Esse negócio é infinitamente mais podre do que você pode imaginar. Aí vocês só dão ênfase no dízimo, nas ofertas, na ladroagem e na ambição política de quererem ficar perto do poder para obterem cotas de publicidade, dinheiro, templos, isso e aquilo. Isso é um aspecto da putrefação. Agora, tem um outro, que é essa promiscuidade antiga desses entes incuráveis de pastores que não aguentam, porque o cara tem um poder muito grande, ele está ali em cima, aquele bando de mulher mal casada,
olhando para aquele cara que está ali se vendendo como macho alfa da comunidade, gostoso, com um senhorzinho malta, com um relógio não sei de quê, com um sapato assim, que chega num carrão, em alguns lugares botam até tapete vermelho para ele entrar. Então, a sedução dessas idiotas é a coisa mais fácil do mundo. Então eles deitam e rolam, literalmente. E não precisa ter swing nem suruba. É aquela promiscuidade sucessiva. Olha, há 50 anos atrás já tinha denominação evangélica nesse país, que eu não vou citar o nome, mas era mais de uma, mas uma delas era conhecida pelo seguinte: tinha muito pastor itinerante. O cara morava em São Paulo, mas viajava pelo Brasil. Vixe Maria. Aí ele ligava para as igrejas onde ele ia pregar, dizendo: ó, meu irmão, tô indo aí, vou passar uma noite aí, outra na cidade tal, outra na cidade tal, e eu queria que aí quando eu chegasse você providenciasse uma irmãzinha bem novinha, com biotipo tal, para dormir comigo no hotel. Na outra eu já falei com fulano, já falei com cicrano. Isso eu estou te falando de 50 anos atrás. Não é de agora. Agora ficou infinitamente pior. Vocês não sabem dar missa o terço. E aí eu é que sou o herege. Porque não tenho papas na língua para falar essas coisas. Eu me reservo ao direito de não sair dando nomes para todo lado, porque todo mundo tem pai, mãe, filhos, netos, que não merecem terem os seus nomes e suas famílias devassadas, mas que são filhos de indivíduos do pior caráter possível. Tem muita gente na bandidagem com mais ética conjugal do que pastores atrás dos púlpitos. Meu Deus do céu. É. Há um tempo atrás, assim, eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí algumas pessoas... Comecei a entender que algumas pessoas falavam sobre pastor que trai, entendeu? Mas a igreja abraça, que essa questão, por exemplo, das mulheres que ficam muito tempo na igreja, etc. Elas ficam ali de conversinha com o irmão, de que as meninas novinhas, elas querem o carinha que toca saxo, o baterista, ou da guitarra, do ministério. O Ministério do Louvor, então, tem para todo lado, mas não tem ninguém que se compare ao pastor. Se o pastor não for honesto, ele come todo mundo. E é terrível. E outra coisa, eles todos sabem. Eu fui proctologista de todos eles, fiz colonoscopia na maioria deles. Cuidei da situação das esposas deles aos milhares, sem exacerbação numérica, aos milhares. Como faço até o dia de hoje. Quando o bicho pega, eles me procuram até hoje. Até o dia de hoje. Com tudo que eles possam querer dizer a meu respeito, na hora que o bicho pega, eles sabem onde eles podem encontrar discrição, acolhimento, conselho, sensatez, sabedoria e diminuição de agravos, diminuição de tragédias, como Paulo mandou. O apóstolo Paulo disse: aqueles que são membros do corpo, que no nosso corpo nos são os que carregam menor dignidade, a esses nós revestimos de muito maior honra. As suas mãos estão de fora, seus braços também. Agora, da tua cintura para baixo, além da calça, tem no mínimo uma cueca aí, não tem? Não dá para eu ver daqui só se eu tivesse visão de raio-x, porque é considerado um membro. Esse aqui tem muito mais honra, esse teu membro aqui, do que o outro, esse honradinho que você tem aí entre as pernas. Entendi. Esse está coberto por uma calça e por uma cueca. Então, onde existe a verdadeira Igreja de Cristo, tudo que não deveria haver era a exposição desses aspectos de natureza de tragédia íntima. Uhum. Agora, por outro lado, só ficou esse bordel, e a relação entre igreja e bordel não é de hoje.
Já que vem um professor de história aí amanhã, pergunta a ele, ou depois de amanhã, qual a importância dos bordéis no crescimento da Igreja Católica na Idade Média? Perguntar. Pode perguntar. Os bordéis eram fundamentais, porque se você lê, eu já li tudo isso, documentos antiquíssimos, que diziam o seguinte: se uma mulher gozasse, era um pecado maior do que se ela desse a bunda para o vizinho. Se o marido transasse com ela e não fosse com fins procriativos, era um pecado maior do que se ele cometesse um adultério ou ela cometesse um adultério, que tinha lá sua punição, mas era menos gravoso. A história desse negócio todo é pavorosa. É que, graças a Deus, ou não sei se graças a Deus, na minha opinião, não. Acho que se todo mundo soubesse a história da história com meticulosidade, quem Ninguém sabe... estava na igreja. Talvez não, mas estivessem na fé. Uhum. Porque enquanto eles não sabem da história, eles ficam na igreja, mas não na fé. Entendi. Aí quando eles começam a saber da história, a maioria se escandaliza e larga a igreja, a fé e tudo mais.